câmbio deste ano rotário e presidente eleita para o ano rotário 2013-2014, para fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa tarde. O nome do nosso palestrante é José Carlos Ferreira, filho de Otávio Celso Rauer e Irene Ferreira Rauer, nascido a 4 de julho de 1993. Parece que ele já falou 36, é 53. No dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, ele é engenheiro civil, cursou a Universidade Federal de Santa Catarina, ele é da turma de 1982, exerceu e exerce as funções na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, como engenheiro de operações de água e esgotos sanitários, chefe de divisão de planejamento da Regional de Florianópolis, assessor de planejamento, assessor de qualidade ambiental, engenheiro de projetos e águas. Da Prefeitura Municipal de Florianópolis, entre 2007 e 2012, superintendente da Fundação do Meio Ambiente, Floran, secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, superintendente do Instituto de Planejamento Urbano, presidente do Conselho de Meio Ambiente, presidente do Conselho de Patrimônio Histórico. E atualmente, em 2013, é presidente do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, presidente do Conselho Fiscal da Federação Nacional dos Engenheiros, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Obrigada, companheira Islândia, presidente eleita para o ano 2014-2015. Eu cometi um equívoco, estou corrigindo. Obrigada. Então, a seguir, dou a palavra ao engenheiro José Carlos Rauer, que nos brindará com a sua palestra sobre a engenharia e o desenvolvimento sustentável. Boa tarde a todos. Bom apetite a todos. Quero dizer que esse é o nosso restaurante da tradição florianopolitana. Quem é daqui tem que vir pelo menos uma vez por mês. Vocês vêm muito mais baratos. Mas sobre o meu currículo, eu queria dizer que talvez o presidente pode estar certo, porque no fim de tantas funções só pode ter tantos anos de vida para poder ocupar. Mas a vida me proporcionou uma atividade social e que herdei do meu pai. Vocês sabem, meu pai foi presidente, foi governador do Rotary de Santa Catarina, quando o Rotary era um estado, era um distrito somente, 473 ou 475. 465. E isso em 73. E essa, na época, o estado só tinha 163 municípios. Você veja que faz bastante tempo. E essa vinda do meu pai para ser governador do Rotary transformou a educação dos seus filhos, inclusive a minha. Que ele, com a convivência do estado, aprendeu a conviver com todas as pessoas e tirou aquele ranço do hereditário que nós tínhamos, que as pessoas deviam viver exclusivamente nas suas comunidades. Quando o meu pai e a minha mãe, que começaram a verificar, visitar todos os municípios, aprenderam novas culturas. E graças a Deus repassaram-nas para nós.
Por isso eu hoje vim morar em Florianópolis. Porque a questão familiar era tão grande, que a minha família é oriunda do norte do estado, Mafra, Rio Negro, e o nosso caminho de estudo era Curitiba, nunca Florianópolis. E depois dessa vinda do pai para o Rotary e ser governador do Rotary, que é realmente uma coisa que nos orgulha muito na família, então nós fomos autorizados a estudar em Florianópolis. Para que presente melhor na vida. Então, meu pai é meu amigo, meu herói, hoje estaria 99 anos, eu nem estaria 100 anos. Mas eu nunca tive a oportunidade de ser rotariano, não por falta de convite. Mas tenho dentro de mim os ensinamentos todos que vocês pregam no dia a dia. Em cima disso, pautei a minha vida toda, tanto a profissional quanto a social. E nesses últimos anos, é o motivo da palavra de hoje, eu estive na prefeitura e eu acho que nós vamos conversar um pouquinho aqui com vocês sobre Florianópolis, que é muito importante, mas lembrando muito claro de que eu fiz parte do governo anterior, mas não sou contra o governo atual. Seria um absurdo. Como florianopolitano e morador da cidade, torcer para que uma administração não ajude é torcer contra mim mesmo. Eu sou uma pessoa que torço todos os dias e quando tem oportunidade sempre ajuda a administração, o que é uma obrigação nossa, do município, das pessoas que moram. Por que eu falo isso? Em cima da crise que está passando agora. Mas nós temos em Florianópolis toda uma questão especial e particular. Nós temos 5 pontos de desenvolvimento na cidade, somente 5, que vai ser o turismo, os serviços, prestação de serviços, a construção civil, o polo de tecnologia e o polo de política e administrativa da cidade, que são a instalação do governo do estado e do governo municipal. Dentro do desenvolvimento desses planos, tem que sustentar a cidade. O dinheiro circulando vem desses polos. Mas se nós colocarmos algumas itemizações, nós vamos ver que o turismo oficialmente funciona de 15 de dezembro a 28 de fevereiro. Quando deveria ser na nossa ótica? De 12 de outubro até a Páscoa, que é onde o turismo informal se instala. Quem é proprietário do hotel, é amigo do proprietário do hotel, sabe muito bem que a partir de outubro já começa a regimentar seus trabalhadores para poder ter as suas instalações disponíveis, porque os turistas começam a chegar. E eles só vão embora depois da Páscoa. Temos um número pequeno agora, mas existe o incrementamento e depois existe o esvaziamento. Os demais polos funcionam o ano inteiro, com algumas raras exceções e sazonalidades. Por exemplo, nesse momento, a prefeitura, por uma questão política administrativa, resolveu frear um pouco a construção civil, mas que ao longo do tempo, gradativamente, vai liberar e a cidade vai se desenvolver. A nossa cidade é a grande vantagem, que é uma cidade propriamente sustentável. Por que eu digo isso? Nós temos aqui na ilha, foram de 550 mil hectares, e temos no continente 12 mil hectares. Só que desses 550 mil hectares que nós temos, 50% da área de preservação permanente ou área de preservação limitada. Não pode ser ocupado. Isso vai garantir a qualidade de vida para nós todos o resto do ano. Além disso, por estarmos numa ilha, temos facilidade da entrada dos ventos e saída dos ventos, onde se existe alguma poluição atmosférica, ela é elevada a quase 1 metro. A incidência do vento é maior, vocês sabem, é o Nordeste. Mas o Sul também influencia muito o clima e o desenvolvimento da região. Nós temos o desenvolvimento da cidade um plano diretor muito antigo. Um feito em 75, que é só da zona balneária, e outro feito em 98, exclusivamente para a área urbana, daqui e do Rotineiro. Esses planos estão defasados. Mas existe uma dificuldade muito grande na cidade de se fazerem acontecer as coisas, modificarem as coisas. Nós temos uma cultura do não mutismo, e não queremos mudar, nós não queremos que as coisas se modifiquem. A gente usa muito uma frase: em Florianópolis, quando todos são favoráveis, é difícil de fazer. Se tiver um contra, não faz de jeito nenhum. Isso é uma questão muito óbvia e que está enraizada na nossa cultura. E
precisamos, para quebrar isso, precisamos de administradores com personalidade muito forte, e que queiram fazer o desenvolvimento da cidade independente, às vezes, das pressões sociais que recebem o desenvolvimento. Em cima disso, é complicado essa cidade. Vou dar uma ideia para vocês, que nós temos tantos fiscais não oficiais da cidade que complicam uma administração pública. Por exemplo, no ano de 2012, a minha secretaria, por exemplo, recebeu 1.312 pedidos de informação do Ministério Público. Vocês imaginam se fizer a conta, está em torno de 8 por dia útil de trabalho. Então nós temos que manter uma equipe de advogados e assessores exclusivamente para fazer a defesa dos nossos atos. Porque tudo se denuncia em tudo. Quando existe muita denúncia, existem os excessos. E esses excessos devem o desenvolvimento. Mas as modificações da cidade são estruturais que precisam ser feitas. Por exemplo, a mobilidade urbana. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Nós não temos condições de frear a venda de automóvel. Não é uma coisa que seja gerida por uma administração pública estadual ou municipal. Ela é federal. E é uma política do governo vender carro. Por isso que hoje nós temos um absurdo número de carros que todos nós temos. Eu mesmo tenho 4. Mas é tão barato para comprar. Compra-se e vai se pagando na cidade da outra. No transporte coletivo, esses últimos 15 anos, perdeu em torno de 30% dos seus clientes. Vamos fazer para revitalizar isso? É muito bom. Primeiro, os horários de ônibus têm que ser intermitentes. O ônibus devia circular o tempo todo dia. Mas quem paga essa conta? A tarifa sendo logo que é hoje, o nosso transporte é esse que está aí. Porque ele gira, ele gasta combustível, ele pede pneu, ele paga salário, paga hora extra, paga um monte de coisa. Então é muito difícil fazer. Quem já viajou por aí sabe muito bem que existem países em que o transporte coletivo de ônibus é gratuito. Para poder incentivar as pessoas a deixar o carro em casa. Nós não temos condições de absorver essa gratuidade. O subsídio que a prefeitura paga para a empresa de ônibus hoje equivale a mais ou menos R$1,5 milhão. Para que isso acontecesse, gastaria 12, 15 milhões. Não existe dinheiro para isso. Então nós reclamamos muito, mas não temos poder fazer. Além disso, temos uma peculiaridade totalmente diferente. Nós temos estradas estaduais e estradas municipais do município. E precisamos desenvolvê-las em conjunto, que é muito difícil. Vocês não imaginam o esforço que se faz para conseguir a duplicação da 401, do lado sul, até Jurerê, o de Jurerê até Canasvieiras, e agora a 403, e o viaduto do Tavares, que precisa a ligação do Ribeirão com o Campeche, que é necessário fazer uma outra rodovia, e por aí agora, tudo com amplas dificuldades. O administrador público tem que ter, no mínimo, a nossa paciência, porque é muito difícil alavancar. E como que vamos alavancar recursos para fazer uma cidade melhorar? Se nós não temos condições de fazer indústria na nossa cidade, em função das condições ambientais da cidade. Vocês vejam bem que agora mesmo, 2 consórcios apresentaram um plano de desenvolvimento da cidade da seguinte forma: um através de ferryboats, como existe no Rio de Janeiro, e o outro com teleféricos, ônibus, trens, etc. Todos os 2 investiram milhões de reais nos seus programas. Só que esses 2 programas estão fadados a serem arquivados porque não se mensurou o impacto ambiental e o impacto ambiental pode inviabilizar os 2 empreendimentos. Exige a dificuldade. Em função das coisas que nós temos na ilha, das questões preservativas que nós temos na ilha, que são necessárias. Sobre a qualidade de vida. Mas fora isso, tem um problema mais grave ainda. A falta de estrutura da prefeitura em fiscalizar tudo. Nós não temos pessoal, nem temos ferramentas tecnológicas de fiscalização. Para termos isso, temos que abrir concurso público para contratar fiscais. Como é que eu vou botar e fazer o concurso público se não temos dinheiro nem para pagar a folha? Que obras estão sendo interrompidas porque não se consegue pagar o empreiteiro? A única solução, e aí que vem a polêmica, é fazer a operação urbana consorciada. Isso em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro.
Todas as grandes cidades hoje existem. Santa Catarina, Balneário Camboriú tem uma similaridade. Mas quem quer morar com um edifício tão alto quanto o Balneário Camboriú? Mas por que Balneário Camboriú é tão rica? Que a permissão dos edifícios lá é 15 andares. Se você construir acima dos 15 andares, você paga fortunas para a prefeitura. E com isso você vê a segunda avenida, a terceira avenida, a quarta avenida, a quinta avenida. E aqui nós vamos ter dinheiro para fazer a manutenção do elevado aqui do centro, do Rita Maria. Então, queira ou não queira, essas raízes, muito pensador vai ter que enfrentar um dia e implantar a cidade para que a cidade se desenvolva. Senão, ao longo do tempo, nós vamos empobrecendo, vamos nos favelizando. E as nossas casas, cada vez mais, vão se deteriorando. Nós temos uma dificuldade enorme de desenvolvimento. E o desenvolvimento na cidade não se faz horizontalmente. Ou se faz vertical ou não se faz. Como não existe forma de você frear a entrada das pessoas e a saída das pessoas, que é proibido, nós temos que investir na verticalização. A verticalização parece ser ruim, mas não é. Desde que tenham regras consistentes, espaçamento, ventilação, insolação, ocupação do solo. Por exemplo, hoje aqui no centro você pode ocupar um solo em 100% do seu ambiente. Se houvesse uma operação urbana associada, essa ocupação seria no máximo de 50%. No chão. O alto seria outra história. Mas nós temos que aprender a conviver com isso. Por quê? Porque em tendo verticalizar, a rede de esgoto é mais barata, a questão da energia é mais barata. Por quê? Porque as distâncias de instalação são menores. E se nós temos verticalização, aí os nossos veículos não precisam sair de casa porque nós estamos próximos ao ambiente. Ou criar, então, pensando no próximo novo plano diretor, que depois de 7 anos de muita confusão, graças a Deus parece que agora vai para a Câmara de Vereadores, vai propor mini-cidades. Por exemplo, o norte da ilha será uma cidade, o leste da ilha será outra cidade. E assim são 5 polos que vão se autodesenvolver. Quanto tempo demora isso? Uma geração, 30 anos. Então, essas coisas que existem na cidade tem que ser uma dificuldade do desenvolvimento. Nós, como líderes, como responsáveis sociais pelo desenvolvimento da cidade, temos que influenciar as pessoas para que a gente vença essa barreira e consiga fazer. Muitas pessoas pensam o seguinte: eu tenho a minha casa, não vou deixar construir um prédio ali porque vai tirar a minha vista. Só que você não comprou pela vista, você comprou pela casa. Mas nós enraizamos isso, que a vista também é nossa. E aí nós não deixamos, talvez, o nosso filho morar naquele lugar. E se nós estivermos fazendo isso, nós vamos estar gerando pobreza. E não estamos gerando emprego para os nossos filhos. E os nossos filhos vamos abandonar. Vão morar em outras cidades e nós vamos ficar solitários. Isso eu acho uma coisa que ninguém quer de nós. Então vamos torcer realmente muito para que essa administração dê certo, que faça as modificações conjunturais que essa cidade precisa, para que a gente mantenha e tenha uma melhor qualidade de vida. Queria só encerrar fazendo uma homenagem ao meu grande professor, o Sr. Milton, que foi meu professor nos tempos de escola, que eu me sinto orgulhoso e emocionado de estar aqui falando com o senhor. Muito obrigado e um abraço para vocês. Ele fala que a solução